Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Tiago, seu professor, e nós vamos hoje para a nossa terceira aula da matéria de soteriologia. Essa aqui é uma matéria central e fundamental no estudo teológico. Antes da gente entrar na nossa aula, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos aí onde você estiver comigo, e orarmos ao Senhor para que Ele possa nos dar a sua bênção, para que Ele possa nos dar a sua sabedoria e nos ilumine, para que nós possamos compreender as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Amém? Feche seus olhos aí onde você estiver, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nesse dia, Pai, nós queremos Te louvar, Te bendizer, Te engrandecer e Te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de estudar, de nos aprofundar na Tua Palavra, de aprendermos, Senhor, mais de Ti. Te pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar nesse dia, para que nós possamos compreender as verdades contidas na Tua Palavra, para que nós possamos aprender e nos aprofundar em todos os ensinos teológicos que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Nos dê força, Senhor, para seguir adiante, para seguir firme no seminário até o fim, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom, na nossa segunda aula, nós tratamos desse esqueminha aqui. Todos nós estávamos na morte eterna, mas Cristo nos deu o direito à vida eterna, através desse processo, que é a conversão, a regeneração, a separação, a justificação, a libertação, a purificação, alcançando então a perfeição cristã. Nós tratamos dos conceitos teológicos acerca de cada uma dessas questões, e nessa aula nós vamos aprofundar um pouco, entender como funciona, quais são os processos de cada uma delas. Tá bom? Vamos lá? Os termos que nós vimos: conversão significa mudança de direção, regeneração é o novo nascimento, separação, um novo ciclo de amizades, libertação é estar livre de Satanás, mas também daquele desejo exacerbado pelo pecado, é estar livre do nosso eu que nos leva ao pecado. Salvação é o domínio sobre o pecado. Quando dominamos sobre o pecado, estamos salvos em Cristo Jesus. Santificação é a intimidade com Deus. Purificação é o caráter transformado. E a perfeição é quando chegamos ao ponto de praticar o amor ágape. Bom, vamos entender o processo rumo à salvação. Porque, embora a salvação seja algo que, quando aceitamos Jesus, nós a recebemos, as Sagradas Escrituras no Novo Testamento, elas nos mostram em vários momentos a possibilidade de perdermos a nossa salvação. Existe uma divergência doutrinária e teológica entre calvinistas e arminianos. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na nossa próxima aula. E os calvinistas não acreditam na possibilidade da perda da salvação. Com isso, existe uma diferença muito grande sobre o que nós, arminianos, pensamos sobre o tema e o que os calvinistas pensam sobre o tema. Na próxima aula nós vamos aprofundar isso, mas eu só preciso que você entenda isso nesse momento, para que você possa perceber que existem basicamente duas formas de crer. Uma, que a salvação ela pode ser perdida, que é o que nós cremos. E outra é que a salvação, uma vez conquistada, ela não pode ser perdida. Nós cremos que a salvação ela pode ser perdida, sim, e que ela está disponível para todas as pessoas. Mais uma vez, diferente do que pensam os calvinistas, que pensam que Deus, na eternidade,
escolheu alguns para serem salvos e alguns para serem condenados. Nós não pensamos dessa forma. Nós cremos que o nosso Deus de amor deu a todos a chance e a possibilidade de ser salvo. Tanto que a Bíblia nos diz que Deus não quer que nenhum homem se perca. Deus quer que todos se salvem. Então ele nos deu Jesus para nos abrir as portas da salvação. A partir daí, nós podemos afirmar que a salvação ela é conquistada de forma instantânea. No momento em que aceitamos Jesus, estamos salvos. Porém, ela pode ser perdida ao longo da caminhada. Para que nós possamos manter a nossa salvação e para que nós possamos gozar dessa salvação que o Senhor nos deu, que já é nossa, nós precisamos cumprir alguns processos que acontecem naturalmente na vida daquele que se entrega para Jesus. Que processos são esses? O primeiro é o processo da conversão, que é a mudança de direção. Quando nós levantamos as mãos na igreja e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, existem dois tipos de pessoas que fazem isso. Aquelas que fazem talvez pela emoção do momento, aquelas que talvez se sintam pressionadas pela mensagem ou pelo pregador. Particularmente eu já vi pregadores apontando pessoas específicas e dizendo: você quer aceitar Jesus hoje? Na frente da igreja inteira. E a pessoa constrangidamente dizer: sim, eu quero, mas na verdade ela não queria. Ela só não quis ser constrangida ou passar vergonha na frente dos irmãos. Então, esse primeiro grupo, que são as pessoas que aceitam Jesus apenas por uma questão social, apenas da boca para fora, essas pessoas não alcançaram a salvação. Por quê? Porque não ocorreu na vida delas o primeiro passo desse processo, que é justamente a conversão, ou mudança de direção, mudança de rumo. Lembra que falamos na última aula que quando vemos uma placa de trânsito que indica uma direção, ela está nos obrigando a fazer uma conversão naquela direção. Ou uma placa de trânsito que nos indica um sentido proibido, ele está nos proibindo fazer uma conversão naquele sentido. Então, conversão significa mudança de direção, mudança de rumo. Quando nós levantamos as mãos na igreja e aceitamos Jesus de todo o nosso coração, é fundamental que essa decisão que foi expressada pela nossa boca de forma pública, né? Porque a Bíblia diz que se no nosso coração nós crermos que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e que Ele é o nosso Salvador, e se com a nossa boca nós confessarmos isso, nós seremos salvos. Então, a pessoa foi até a igreja. De fato, no seu coração, ela creu e aceitou Jesus. Em seguida, ela confessou com a sua boca, diante de toda a igreja. É fundamental que haja nela uma mudança de vida. É fundamental que a vida dela seja transformada, que a vida dela mude de rumo, de direção, para que possa coadunar ou corroborar com a decisão que ela tomou publicamente. A conversão, ela é o tratamento de Deus na área da identidade. Ou seja, quem nós éramos, nós não podemos ser mais. Se o apóstolo Paulo fala: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Isso é fruto da conversão. Isso mostra uma conversão genuína. Vocês devem conhecer, né? Acredito que todo mundo conhece aquele crente que veio para a igreja, que levantou a mão, que aceitou Jesus, que frequenta todos os cultos, que dá dízimos, ofertas, mas que não mudou nada, que a vida dele continua a mesma coisa. Talvez ele não vá mais para bares, talvez ele não vá mais para bailes, talvez ele não se drogue mais ou não beba mais, porém, a vida dele continua a mesma coisa. O caráter dele não foi transformado, ele não teve uma mudança na sua identidade. Quando nós, de fato, nós nos convertemos, isso é algo muito forte na nossa vida, porque as pessoas, elas olham para nós e elas identificam essa transformação.
que é algo que vem de Deus para nós. Segundo, a conversão habilita o autocontrole. Se eu não tinha controle sobre as minhas decisões para com Deus e para com o mundo, a partir do momento que eu me converto, que a minha vida muda de rumo e de direção, eu passo a ter esse autocontrole. Terceiro, eu seguia num caminho para a morte eterna. Agora, a minha conversão me fez mudar o rumo da minha caminhada. E eu caminho em direção à vida eterna. Aleluia, que coisa maravilhosa. A conversão, ela acontece a partir de uma advertência. Dá uma olhada nessa linha aí. O pecador, ele caminhava em direção à morte eterna, como você pode ver essa linha reta. No momento em que acontece a conversão, ele foi advertido acerca do pecado, da justiça e do juízo. E quem faz essa advertência? O Espírito Santo, através da vida de um pregador. Às vezes isso acontece num programa de rádio, de TV, às vezes num evangelismo na rua, às vezes numa conversa, numa mesa, de um almoço, de um café. Não precisa necessariamente ser num culto de domingo. Isso acontece de várias formas. No momento em que aquele pecador é advertido acerca do pecado, da justiça e do juízo, ele que caminhava em direção à morte, ele muda o seu rumo e passa a caminhar nesse processo de salvação em direção à vida eterna, como vocês podem ver aí no gráfico. É muito interessante isso. O pecador que caminhava em direção à morte eterna, quando ele é advertido acerca de Cristo, acerca da cruz, acerca do sacrifício, ele muda o seu rumo. Segundo, a regeneração. Então, conversão é mudança de rumo, certo? A regeneração, ela é a morte do velho homem, ou o novo nascimento. E o processo rumo à salvação passa pela regeneração. A regeneração, ela é fruto e obra exclusiva do Espírito Santo. Ninguém pode nos fazer nascer de novo senão o Espírito Santo. Vocês se lembram do diálogo que Jesus teve com Nicodemos? Nicodemos era um homem bom, era um homem justo. Nicodemos era um dos principais da sinagoga, era o professor dentre os professores, era um dos príncipes do povo. Porém, Jesus disse para ele, nada disso adianta. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E esse nascimento, ele é um nascimento do Espírito. Somente o Espírito Santo pode nos conduzir ao novo nascimento. Isso não é algo que o pastor possa fazer, que o pregador possa fazer, que o conferencista possa fazer. Somente o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Quais são os requisitos para a regeneração? O convertido precisa nutrir o desejo de mudar de vida. O convertido precisa passar pelo batismo cristão. É interessante que Jesus fala sobre nascer da água e do Espírito. A regeneração, ela pode acontecer antes do batismo. Porém, se ela acontecer antes do batismo, o batismo ele deve vir logo em seguida para corroborar com isso, para confirmar publicamente essa regeneração. A regeneração é de fato a morte do velho homem. É quando nós enterramos tudo aquilo que nós éramos e passamos a ser diferente. Digamos que a regeneração ela completa o processo da conversão. Agora, outro fato importante. Eu, particularmente, não gosto muito dessa expressão morte do velho homem. E por um motivo muito simples. Na minha concepção, o velho homem não morre, ele fica adormecido. E por que isso? Porque dentro de nós, antes da conversão, na verdade, antes da regeneração, só existe uma natureza. A natureza adâmica e pecaminosa. Porém, quando nós somos regenerados, nós passamos a ter uma nova natureza. A natureza de Cristo. Uma natureza
disposta para Deus e contrária ao pecado. Só que uma natureza não anula a outra. O fato de nós termos em nós a natureza de Cristo não tira de nós a natureza adâmica, até o dia que o Senhor voltar para nos buscar e que nós estaremos livres desse corpo físico corruptível. No momento em que o Senhor nos livrar desse corpo corruptível e nos der um corpo glorificado, aí sim nós estaremos livres do velho homem e da natureza adâmica. Enquanto isso não acontecer, nós ainda estamos presos ao velho homem. Porém, pela nova natureza, nós podemos subjugar e vencer a velha. Isso é a regeneração. A regeneração é vencer o velho homem todos os dias, através do novo nascimento, do nascer do Espírito. E para isso é fundamental que o convertido nutra o desejo de mudar de vida. Todos os dias nós temos que levantar da cama pela manhã e ter o desejo de viver uma vida em santidade, para que nós possamos vencer todos os dias o velho homem. Os resultados na vida. A partir do momento em que nós nos tornamos novas criaturas, através do novo nascimento, da regeneração, nós aprendemos a perdoar as pessoas. Sabe aqueles crentes que são cheios de mágoa no coração? É porque não nasceram de novo. Nós precisamos ser capazes de perdoar as maiores atrocidades que fizerem contra nós. Sabe por quê? Porque Cristo perdoou todos os nossos pecados. E quando somos regenerados, passamos a espelhar o Senhor. Porque todos nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado, ele arranhou essa imagem, ele embaçou essa imagem. É como se fosse um espelho sujo. Quando nós olhamos um espelho sujo, nós podemos até ver o reflexo da imagem. Mas ele está embaçado, ele está deturpado, não dá para você ver de uma forma clara e precisa. Quando nós somos regenerados, é como se aquele espelho fosse limpo. E nós passamos a refletir de fato a imagem e a semelhança de Deus. E a imagem do nosso Deus é de um Deus de amor e perdão. Então nós precisamos aprender a perdoar as pessoas. Segundo, nós identificamos as más companhias. Porque não dá para alguém que nasceu de novo continuar andando e frequentando lugares com pessoas que não se encontram na mesma fé. Porque senão ele há de se contaminar. Terceiro, envolve-se com os membros da igreja. O ser humano é um ser sociável. Então, se eu não vou mais me relacionar com as companhias que eram más, eu preciso me relacionar com boas companhias. E, em regra, quem são essas boas companhias? Os membros da igreja, os meus irmãos em Cristo. E terceiro, ele passa a andar a segunda milha e a perdoar 70 vezes 7. Conclusão. A experiência da regeneração, ou seja, o novo nascimento, ela pode ser longa e algumas vezes bem dolorosa para aqueles que se sentem não tão pecadores como os demais. Normalmente uma pessoa que se converte, mas vem de um lar estruturado, de uma vida honesta e sadia, ela não sente tanto essa necessidade de nascer de novo. Era o caso, por exemplo, de Nicodemos. Agora, diferente completamente do caso daquela mulher adúltera, que muitos dizem ser Maria Madalena, mas não existe nenhuma evidência bíblica para isso. Aquela mulher adúltera, quando Jesus a perdoa, ela estava à beira da morte por conta do seu pecado. Então, ela sente a dor do pecado e ela sente o grande amor de Deus e o perdão. É aquela história, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais nós temos a consciência do quão pecadores éramos, e somos ainda, na verdade, maior o impacto da graça de Deus sobre a nossa vida e mais tranquilo, digamos assim, o nosso processo do novo nascimento. Agora, aquelas pessoas que sempre tiveram uma vida estruturada, sadia, saudável, honesta, se você olha para ela e diz, é uma pessoa tão certinha, tipo o Linneu da Grande Família, vocês se lembram desse personagem?
que você olhava para ele, era um cara tão certinho, tão correto, você não conseguia apontar um erro ou uma falha nele, esses têm mais dificuldade com o novo nascimento, porque eles não conseguem encontrar a necessidade de nascer de novo, porque eles sempre foram pessoas boas e certas e sérias, enfim. Mas Jesus deixa claro que se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Capítulo 3, a separação. O processo de santificação ele passa pela razão. E o que é essa separação? É exercer domínio sobre o pecado. Nesse passo rumo à salvação, a separação que Deus opera começa na razão. A pessoa passa a entender quem ela é, quem Deus é e qual é o propósito de Deus para a sua vida aqui na Terra. A razão convertida precisa fazer duas coisas para que todas as dúvidas e preocupações, incertezas e temores desapareçam e a vida possa dar razão à sua fé. Primeiro, crer é fé compreensível. Quando nós cremos e nós passamos por esse processo de separação, Deus ele trabalha a nossa razão e nós passamos a compreender as questões da fé. E segundo, crer implica crenças, códigos, argumentos convincentes. Quando nós nos separamos de corpo, de alma e de espírito. A nossa razão, o nosso raciocínio lógico, os nossos pensamentos, as nossas construções de pensamento, de fé, de códigos acerca da sociedade, da família, da relação com as pessoas, tudo isso precisa se separar do mundo e ser construído a partir de um novo pensamento. Imagine que uma criança, quando ela nasce, ela tem as suas crenças, os seus códigos e os seus argumentos construídos até uma determinada idade. A psicologia fala que parte disso é aos 7 anos, na primeira infância, e a segunda parte aos 12 anos. Aos 12 anos, a criança ela já construiu todo o seu código de crenças, de argumentos, enfim. Quando nós nascemos de novo, é como se nós precisássemos passar por todo esse processo novamente, construindo novas crenças, novos códigos, novos argumentos, uma nova matriz de crença sobre quem nós somos, sobre o mundo, sobre as pessoas em nosso redor, sobre Deus, sobre a nossa relação com Ele. Então isso é muito importante, essa separação é muito importante. Essa é a razão pela qual as igrejas cristãs têm seus livros de disciplina, manuais, interpretações teológicas, códigos de ética, etc., para auxiliar os novos convertidos nesse processo de construção da sua nova identidade, né? Dessa separação da sua identidade antiga, de um filho do mundo, para uma nova identidade de um filho de Deus. Nesse processo de separação, nós recebemos a direção do Espírito Santo. E isso significa sair do controle da sua vida e entregá-lo ao Espírito Santo. Esse é um dos passos mais difíceis na vida do ser humano. Porque o ser humano gosta de ter o controle sobre as coisas. Mas quando nós decidimos nos separar, quando nós passamos pela conversão, pela regeneração, e chegamos no ponto de nos separar, nós precisamos entregar a Ele o controle da nossa vida. É como aquele texto de Ezequiel. Não adianta eu simplesmente colocar os pés na água, ou entrar com água até o tornozelo, ou até o joelho, ou até a cintura. Entregar ao Espírito Santo o controle da nossa vida é mergulhar em águas profundas. É isso que Ele espera de nós. E eu digo para você, meu querido estudante, não tem nada melhor nessa vida. Porque nós insistimos em achar que sabemos o melhor para nós, porém se tem alguém que sabe o melhor para nós é o Espírito Santo. Eu costumo brincar que ninguém sabe o que é melhor para uma geladeira Brastemp do que a Brastemp, porque foi a fabricante. A geladeira não sabe o que é melhor para ela. Quem sabe o que é melhor é o fabricante. E assim também é com cada um de nós. Aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que nos deu um espírito capaz de sermos almas viventes, aquele que nos deu um propósito nessa vida, aquele que nos abriu as portas da salvação, aquele que nos amou tanto a ponto de entregar o seu único filho,
Ele é o que sabe o que é melhor para nós. Então nós podemos e devemos nos separar, entregando ao Espírito Santo o controle da nossa vida. Nós também passamos... A pessoa que chega nessa parte, né, de se separar, ela recebe a presença do Espírito Santo que passa a habitar em nós. Eu acho engraçado quando crentes de 20 anos cantam "Vem me visitar hoje aqui". O Espírito Santo não tem que nos visitar, ele tem que morar em nós. Essa canção ela deve ser uma canção de novos convertidos, de pessoas que ainda não receberam o Espírito Santo, que ainda não se separaram para Deus. Porque quando nos separamos, o Espírito Santo ele não vem nos visitar hoje aqui. Ele mora em nós, ele habita em nós, ele está conosco todos os dias. É interessante que a Bíblia nos aponta que, embora Deus seja onipresente, o Pai tem a sua morada principal, que é o trono de glória. O Filho tem a sua morada principal, que é o trono à direita de Deus Pai. E o Espírito Santo não tem um trono à esquerda de Deus Pai. A morada principal do Espírito Santo é no coração daquele que já se converteu, foi regenerado, nasceu de novo e se separa para ele. Ele passa a habitar dentro dessas pessoas. E, por fim, ele recebe a missão de ser testemunha de Jesus Cristo. Jesus falou: "Sede minhas testemunhas", tanto em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Nós passamos a ser testemunhas de Cristo e ter a responsabilidade de levar o seu evangelho a todas as pessoas. Quais as consequências? Passamos a exercer poder sobre a vontade de pecar. Exercemos autoridade para destruir as obras do diabo. E nós recebemos autoridade para testemunhar sobre Cristo como seus embaixadores. Aleluia. Conclusão: a conversão é o tratamento de Deus na área do nosso ego, da nossa identidade. A regeneração é o tratamento de Deus na área dos nossos relacionamentos. E a separação é o tratamento de Deus na área da nossa razão. Separados por Deus e para Deus, entendemos a razão de ser igreja, das doutrinas e de todas as outras coisas mais. Passos a seguir na separação: crer que Cristo morreu em seu lugar para pagar a sua culpa e te livrar da condenação do inferno. Gente, eu só consigo me separar e me entregar para alguém que fez algo muito grande por mim. E eu tenho certeza que ninguém, em toda a história da humanidade, fez algo maior por nós do que Cristo. Então, quando nós entendemos e cremos que Jesus morreu no meu lugar para pagar a minha dívida, para levar a culpa que era minha, para me livrar da condenação do inferno, eu me entrego para Ele, eu me separo para Ele. Segundo, crer que somente através dele nós temos acesso a Deus e o direito à vida eterna. Não tem outro caminho. Jesus fala: "Eu sou o caminho", ele não diz "eu sou um caminho". Se ele dissesse um, língua portuguesa agora, artigo indefinido. Se eu digo, por exemplo, lá fora tem um carro, qual carro que eu estou me referindo? Não dá para saber, porque eu estou dizendo um carro. Pode ser qualquer carro. Agora, se eu digo o carro do pastor está lá fora, eu estou me referindo a quê? Ao carro do pastor, porque eu defini o carro. Assim também, Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai por mim", não existe outro. E quando nós entendemos isso, nós nos separamos para Deus. Receber a direção e a presença do Espírito Santo na nossa vida. Essa também é uma consequência. Receber a incumbência de ser testemunha de Cristo e exercer poder sobre a vontade de pecar. Também deixar de ser escravo do pecado para ser servo de Deus. Isso é maravilhoso, gente. A Bíblia diz que o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso acontece através do processo de redenção. Redenção é o pagamento de uma dívida. Nós éramos escravos. O apóstolo Pedro diz que o vencido se torna escravo do vencedor. Quando Adão pecou, ele se tornou escravo. E todos nós fomos escravizados juntos pelo pecado. Agora, quando Cristo morre na cruz, ele paga a nossa dívida. O apóstolo Paulo diz em Romanos: "O escrito de dívida que havia contra nós foi juntamente com ele pregado na cruz". A dívida que era nossa, que nos fazia escravos,
foi paga por ele. Então nós deixamos de ser escravos. Agora, a lei da redenção, ela dizia que no momento do pagamento da dívida, o escravo deixava de ser escravo daquele a quem ele devia e passava a ser escravo daquele que pagou sua dívida. Aí você pode pensar, mas escravo por escravo é trocar 6 por meia dúzia. Eu digo que não. Porque o que é melhor? Ser escravo do pecado e de Satanás ou escravo de Deus? Porque é interessante que muita gente romantizou a palavra servo. Né? Servo virou até cargo em igreja. Eu já fui pregar num lugar que falei, oi, qual é o seu nome? Eu sou o servo fulano de tal. Só que servo, gente, nada mais é do que escravo. Nós deixamos de ser escravos do pecado de Satanás e passamos a ser escravos de Deus. Agora, Deus escolheu nos tratar como filhos, como parte da sua família e não como servos, não como escravos. Se ele nos tratasse como escravos, ainda assim seria muito bom. Vocês se lembram do filho pródigo? Que disse, eu vou até a casa do meu pai e direi que eu não sou digno de ser tratado como um filho para que ele me trate como um dos seus escravos. Por quê? Porque os escravos daquele pai, eles eram tratados de forma digna. Deus poderia nos tratar como escravos e isso seria maravilhoso. Porém, ele escolheu nos tratar como filhos por adoção, através do sacrifício de Cristo. O processo de separação, ele nos ajuda, ele nos dá poder para destruir as obras do diabo em nossas vidas e para dar testemunho através da pregação do evangelho aos perdidos. Aleluia. Próxima aula, nós vamos entrar aqui no capítulo 4, a libertação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus e até a próxima aula.